E aí essas pessoas solicitam, não me trate por ele ou ela, me trate por elo. O que é linguagem neutra e se ela é aceita ou não pela norma O que gramatical? seria essa chamada linguagem neutra? Na verdade, eu gosto de chamar de neutralidade de gênero na língua, porque de fato a língua nunca é neutra, a linguagem nunca é neutra, na medida em que é parte da cultura humana. Tudo que é cultura humana, né, não é neutro. Por quê? Porque sempre que nós humanos agimos, nós agimos de uma certa posição. Então não existe uma neutralidade nisso. Né? Agora, o que seria essa chamada linguagem neutra? É o seguinte: nós temos na língua portuguesa dois gêneros que são considerados existentes na língua. Todas as palavras da língua têm uma noção de gênero com elas. Então, quando eu pego esse objeto aqui, ele se chama copo. Tá? A palavra copo, não o objeto copo. Tá? A palavra copo é uma palavra masculina. E por que que eu tenho certeza que ela é masculina? Porque quando eu coloco outras palavras junto com ela, como o artigo ou o adjetivo, elas também são masculinas. O copo bonito, o copo novo. Então eu tenho certeza que ela é uma palavra masculina. E por que ela é uma palavra masculina? Porque sim. Tem coisas na língua que a gente diz que são arbitrárias. Ou seja, ninguém sabe por que alguém começou a chamar esse objeto por copo e decidiu que essa palavra é masculina. Não tem a ver com o final o, já que a palavra tribo é uma palavra feminina. Então, é um exemplo de palavra que termina em o, mas que não é masculina. Então, o gênero das palavras, em geral na língua, ele é arbitrário e convencional. O que significa? Significa, a gente não sabe como ele surgiu, tá? Ele surgiu porque os falantes simplesmente começaram a falar assim e a comunidade acatou. Então, as pessoas se entendem chamando esse objeto assim. Quando a gente vai para outras línguas, a gente vai ver que palavras parecidas às vezes têm outro gênero. Então, por exemplo, leite em português é uma palavra masculina, em espanhol é uma palavra feminina. Por quê? Porque leite veio da vaca? Não. Porque sim, porque as pessoas decidiram. Agora, quando as palavras fazem referência a seres que têm sexo biológico ou identidade de gênero, tá? Aí o gênero das palavras muitas vezes vão acompanhar essa designação. Então vamos pegar animais. Animais não têm identidade de gênero, eles só têm sexo biológico, né? Então eu tenho lá o gato e a gata. Então o que a gente entende? Né? Que gato é uma palavra que serve para designar duas coisas: a espécie e o indivíduo. Então, qualquer animal que tenha essas características de gato, eu vou chamar de gato, independente se esse animal é macho ou fêmea. Mas quando eu quero designar o sexo biológico desse animal, eu digo o gato é o macho e a gata é a fêmea. Então, como a palavra gato do macho coincide com a palavra gato da espécie, a gente diz que o masculino é o gênero que não seria marcado na língua, porque a gente usa de forma genérica. Então, o gato, o cachorro, o coelho. E quando vai para o feminino, eu marco esse gênero. Eu coloco uma designação final. Gata. Esse azinho que eu coloco aí se chama desinência de gênero. Certo? Ok, isso são animais. Pessoas têm identidade de gênero além do sexo biológico. Então nós somos Homo sapiens sapiens. E você, o Jamil, somos Homo sapiens sapiens, machos. E nós nos entendemos como homens. Então nós somos aqui 3 homens cis. Porque a nossa identidade de gênero corresponde ao nosso sexo biológico. Tá? Agora, há pessoas que isso não acontece. Há pessoas que nasceram com características biológicas de macho ou fêmea, mas se entendem como a sua identidade é diferente. Então, são as pessoas trans, porque o prefixo trans, ele significa além de. Então, vai além do sexo biológico. Essas pessoas, elas têm uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico. Como nós não somos animais, nós nos tratamos pela nossa personalidade. Ou seja, pela nossa identidade. Então, eu como homem, e que me identifico como tal, para me designar, vou usar palavras que usam o gênero masculino. Então, ele, né, quando se referirem a mim, ele, o André. O André é simpático. O André é bonito, que minha mãe falou que eu sou. Então, entendeu? Então, eu vou usar o masculino para mim. Só que há pessoas que não se identificam nem como masculinas, nem como femininas. Ou seja, biologicamente, a pessoa pode ser macho ou fêmea. Mas como nós somos seres humanos e não nos designamos assim, essa pessoa não se identifica nem como homem, nem como mulher.
Essa pessoa, então, ela se diz não binária, porque ela não corresponde a essa binariedade, homem e mulher. A língua, ela não contempla os não binários. A língua só se refere ao masculino e ao feminino até hoje. O que essas pessoas vêm reivindicando é o seguinte: muitas dessas pessoas não se sentem bem. Elas têm o que se chama de disforia. E aí essas pessoas solicitam: não me trate por ele ou ela, me trate por elo. Elo é uma das possibilidades. Existe uma outra que é ilo também, tá? Ou ile, tá? Mas a que vem sendo mais utilizada pelas pessoas é o elo. Então vou usar o elo aqui como exemplo. E as outras palavras também passariam por essa flexão neutra. Tá? Então a linguagem neutra, o que se chama de linguagem neutra, seria essa modificação na flexão das palavras, para que elas passem a representar a realidade do mundo que a gente vive, que tem pessoas masculinas, pessoas femininas e pessoas não binárias. E digo mais, algumas pessoas não aceitam a ideia de uma identidade. Mas nós temos pessoas que são biologicamente também não binárias, que são as pessoas intersexo. Essas pessoas nascem com características físicas e biológicas dos dois. Então elas também não são biologicamente nem exatamente o macho, nem exatamente a fêmea da espécie. E essas pessoas, como que a gente vai chamar então? Geralmente, quando são crianças, elas acabam tendo o seu gênero designado por alguém. Só que muitas vezes elas crescem e descobrem que não era bem aquilo. Então, a ideia da linguagem neutra é contemplar na língua essas pessoas. Então, é isso. Excelente explicação. Então, só para resumir, no caso de Noah, se eu quiser me referir a Noah, eu devo dizer elo. Elo. Que é o mais aceitável. Um adjetivo, por exemplo, é bonito. Isso. Noah é bonite. Tá? Poderia explicar, que é bem complexo, mas enfim, a opção que vem é trocar pelo e. Seria a desinência de gênero neutro. Então seria uma outra marcação de gênero. Esse do gênero neutro. É uma outra marcação. A gente não tem a marcação A para fêmea, né, para o feminino. Então, bonita, feminino. Seria bonito, masculino. Bonita, feminino. Bonite, que seria o intermediário, o não binário. Seria o neutro nesse sentido. E isso vem sendo aceito pela gramática, mas tem pessoas que são contra isso. O que acontece é o seguinte: a norma padrão, ela não tem o poder de decidir o que as pessoas falam. Porque a norma padrão, ela é uma regra artificial. Ela foi criada, inclusive a norma padrão da língua brasileira, ela não é baseada na fala do povo brasileiro. Ela foi baseada na literatura portuguesa, no final do século XIX. Foi que decidiram que a nossa norma seria baseada na literatura de escritores de Portugal. Então, a norma ela não tem poder de decidir, olha, você não pode falar assim. Existe essa coerção social, mas vem por outras questões, pelo que a gente chama de preconceito linguístico, que é uma falsa ideia de que você só fala certo se falar correspondente a essa norma. Tá? Mas, como eu disse, ninguém fala o correspondente a essa norma. Eu vou te fazer uma última pergunta, que é para eu encerrar o programa. Para eu encerrar, eu falo muito obrigado a todos, todas e todes, ou eu posso usar só todes? Então, vai da sua visão sobre isso, tá? Porque se o todes, ele é neutro, então ele aceita o masculino e o feminino dentro dele, tá? Muitas pessoas vão argumentar, talvez vá até ter nos comentários, enfim, que o todos já serve para isso, tá? Acontece que o todos ele é uma expressão masculina, que tradicionalmente foi usado de forma genérica. Quem for mais esperto, e eu fiz de propósito, vai perceber que eu iniciei o programa me cumprimentando. Eu disse boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando, e foi proposital. Porque eu não quis puxar o assunto antes, quis deixar para o momento final essa discussão, mas eu fiz questão também de não marcar o gênero das pessoas que estavam assistindo, de dizer pessoas. É uma estratégia, que a gente chama de linguagem inclusiva, que é você usar palavras que não marquem os gêneros das pessoas que estão envolvidas ali no contexto. Tá? Agora, você pode usar ou o todos, todas e todes para marcar o quê? Os indivíduos. Todos os que se identificam no masculino, todas as que se identificam no feminino e todes os que forem não binários. Eu tenho preferido dessa forma, por quê? Porque quando a gente usa só o todes, embora ele abranja também o masculino e o feminino fica apagado. E as mulheres também lutam para serem representadas. Então eu prefiro marcar os 3 gêneros. Então, eu diria aqui, se já forem as minhas palavras finais, diria muito obrigado e boa noite a todos, todas e todos. Boa noite a todos, todas e todes.